vídeo curto sobre por que porquinhos da Índia e capivaras são animais parecidos e vocês me pediram para fazer um vídeo mais detalhado sobre as semelhanças e as diferenças entre esses dois animais. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Stephanie Ferreira, eu crio conteúdo sobre porquinhos da Índia desde 2014 e eu tenho um site só sobre eles, o porquinhosdaindia.com.br. E lá você encontra tudo sobre alimentação, saúde, higiene e muito mais. E tudo que você precisa saber sobre porquinhos da Índia. Também faço conteúdo nas minhas redes sociais, é tudo @quase mineira. Aproveita para seguir lá, mostro o dia a dia deles nos meus stories e tal. Aproveita. Porquinhos da Índia e capivaras são parecidos porque pertencem à mesma família de roedores sul-americanos, a família Cavidae. Também é da mesma família animais como chinchilas, preá do reino, moca, totalizando aproximadamente 20 animais diferentes, tá? Aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre todas elas, assim, porque são animais que a gente nem imagina que existia. Eu não conhecia a moca, por exemplo. Se eu visse, eu jurava que era um porco da Índia grande, mas é porque a gente vai entender. Porque esses animais têm características semelhantes, como corpos arredondados e as patinhas curtas. E as semelhanças acabam mais ou menos aí mesmo, tá? Eles evoluíram de formas parecidas porque vivem em ambientes parecidos na natureza. Então a gente vai começar com as semelhanças entre porquinhos da Índia e as capivaras. Ambos são roedores. Sim, mesmo a capivara daquele tamanho todo é um roedor. E eu acho um roedor muito fofinho, aliás. Ambos são herbívoros, tá? Tanto as capivaras quanto os porquinhos da Índia se alimentam exclusivamente de vegetação, como capim, feno, folhas, frutas e verduras, tá? Ambos são animais sociáveis e não vivem sozinhos. Eu já cansei de falar nos vídeos aqui do canal que porquinhos da Índia não vivem sozinhos e podem literalmente morrer de solidão, tá? Tanto eles como as capivaras vivem em bando, em grupos. Tanto que você vai no rio ver a capivara, você vai ver que ela tá andando em grupinho, ela nunca tá sozinha. E se ela tá sozinha é porque ela se perdeu do bando, coitada, e deve estar procurando, mas elas sempre vivem em grupinhos. E ambos são animais diurnos. Eles fazem as coisas durante um dia, tiram pequenos cochilos à tarde porque ninguém é de ferro e dormem durante a noite, mas são animais de hábitos diurnos, tá? E aí as semelhanças acabam por aí mesmo, tá? Vamos às diferenças? Vou começar pela alimentação. Apesar de ambos serem animais herbívoros, viverem exclusivamente de vegetação, os porquinhos da Índia precisam de uma atenção especial a algumas vitaminas, tá? E essas vitaminas são encontradas na ração, além de, claro, a mais importante de todas, a vitamina C. Porquinhos da Índia morrem de escorbuto e precisam aí de vitamina C, que se não tá na ração, precisa dar 2 gotinhas diariamente, etc. O tamanho é outra diferença, né? Enquanto as capivaras podem chegar até 90 quilos, gente, isso é tipo o tamanho de um homem adulto, e medir cerca de 1,3 metros de comprimento, os porquinhos da Índia medem, em média, 30 centímetros e pesam, em média, 1 quilo. Mas tem porquinhos da Índia que chegam a pesar 5 quilos e medir até 1 metro. Mas aí é muito específico, são porquinhos da Índia para abate, para consumo, que ficam imensos. As pessoas já devem ter visto fotos a galera segurando aqueles porquinhos da Índia bem gigantes assim. É um caso muito específico. A média é essa mesmo, tá? Comportamento. As capivaras são animais mais tranquilos e mais sociáveis, enquanto os porquinhos da Índia são animais mais ativos e energéticos, tá? As capivaras são mais amigáveis e dóceis, enquanto os porquinhos da Índia aí causam o terror e podem chegar a morder. Mas claro que eu tô falando de porquinhos da Índia no modo geral, tá? Afinal, o comportamento de um porquinho da Índia é muito mais pela personalidade de cada um deles do que pela raça. Eu já falei isso em outros vídeos também. Por exemplo, eu tenho 3 porquinhos da Índia. O meu inglês, que geralmente é uma raça mais ativa, hoje em dia é um porquinho super tranquilo na dele, é o que passa mais tempo dormindo, de boas. O meu angorá taca o terror, ele é tipo causa destruição e é o que berra, o que grita, o que não gosta que encosta nossa, ele é tipo o terror. O meu angorá, meu Deus do céu, eu tô pagando todos os meus pecados com esse angorá, que é o onigiri. E eu tenho um Sheltie,
que é a raça mais gentil de todos os porquinhos da Índia, e esse Celt é o mais gentil que eu já tive, assim, de todos os meus porquinhos da Índia. Ele é muito tranquilo. É o porquinho que aceita colo, que se eu chego perto não sai correndo, que aceita carinho. Então aí, é muito mais personalidade do que a raça. O que eu falei sobre o comportamento deles e comparando com as capivaras foi de um modo mais geral. Se comparado com as capivaras, eles são mais ativos e energéticos, enquanto elas são mais amigáveis e dóceis, tá? Expectativa de vida. As capivaras vivem em média de 8 a 15 anos, enquanto os porquinhos da Índia vivem em média de 5 a 8 anos. E aí, isso é uma média também, já que a gente tem relatos de porquinhos da Índia que, excepcionalmente, foi uma exceção, viveu aí até os 14 anos de idade, mas a média aí é de 5 a 8 anos de vida, se bem cuidado, tá bom? Os hábitos semi-aquáticos, também aí é uma diferença. Enquanto as capivaras possuem pequenas membranas entre os dedos que ajudam no nado, essa espécie desenvolveu uma relação muito forte com a água, então o bando está sempre próximo de rios ou de lagos, tanto que se for no rio aqui em Piracicaba, gente, o que mais tem é bando de capivara, e grandes cidades também sempre tem, né? Qualquer laguinho, qualquer rio, assim, tem um grupinho de capivaras, assim, elas e os carrapatos que elas carregam. Elas usam a água, elas têm essa relação com a água para regular a temperatura corporal. Então, é muito importante para elas também na parte de reprodução. Já os porquinhos da Índia até sabem nadar, mas não deveriam. Eles só nadam em caso de extrema sobrevivência, tá? E eu já fiz um vídeo explicando só sobre o nado dos porquinhos da Índia. Eu vou deixar nos cards aqui em cima, tá? A última diferença que é muito importante citar nesse vídeo é: os porquinhos da Índia são animais domésticos que não precisam de uma licença do IBAMA para você ter em casa. Você só vai lá no pet shop ou adota um ou compra um e tem na sua casa, porque ele foi domesticado pelo homem há centenas de milhares de anos, tá? Já as capivaras são animais silvestres que precisam de uma licença para você ter em casa, uma licença especial, senão daí uma multa aí milionária, e que elas não são animais domésticos pra você criar em casa como cão e gato, dar banho com shampoo, tá bom? É importante entender que porquinhos da Índia e capivaras, apesar de serem da mesma família, são animais diferentes. É a mesma coisa que a gente, apesar de você e seu primos e seus tios e seus avós serem todos da mesma família, ter às vezes o mesmo nariz, o mesmo olho, o mesmo cabelo, cada um é uma pessoa diferente, com hábitos diferentes. Aí tem o primo rico e o primo pobre. Eu claramente sou a prima pobre da família, a ovelha negra. Mas somos todos da mesma família, entenderam? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas aprenderem a criar porquinhos da Índia da forma certa e saudável para esses animais viverem cada vez mais. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau.